Mateus 19, do 16 ao 22. É um texto muito conhecido. E eu gosto de sempre estar voltando nele, porque eu sempre aprendo algo, eu sempre vejo algo diferente do que o Espírito Santo me revela nesse texto. Né? É o texto do jovem rico. Mateus 19, do 16 ao 22. Mateus 19, do 16 ao 22. Amém? Amém? Quem não falou amém, repita comigo. 2 letras. E D. Escola dominical. Brincadeira. Não, não é, Ed. Não é. Não é. Amém? Vamos ler o texto. Toda a reverência. Mesmo sentados, mas com toda a reverência. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito, tem movido até aqui. Mas, Senhor, nós desejamos mais. Abre, Senhor, nosso entendimento. Abre, Senhor, a nossa compreensão do que o Senhor quer falar conosco aqui. Trata com cada um de nós. Revela em nós aquilo que o Senhor quer tratar. Para que a gente possa, Senhor, abrir o nosso coração, sem barreira nenhuma. Para que a gente possa absorver aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Leva cativo o nosso pensamento, para que a gente não se distraia e receba essa mensagem que vem direto dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, prometo não me alongar. Prometo ser bem direto. Mas aí vocês vão fazer um combinado comigo. Eu prometo não demorar muito e vocês prometem prestar atenção. Amém? Amém. Temos um combinado? Então eu tenho 50 minutos. Assim. Glória a Deus. Vocês são muito bons comigo. No versículo 16, eu vou tentar ser o mais específico possível, para que tenha uma compreensão muito boa do que o texto quer dizer, do contexto que estava acontecendo, tá bom? E que a nossa compreensão consiga acompanhar aquilo que Deus fez nesse texto na vida desse homem. Tá bom? O porquê que ele deixou de receber um tesouro no céu. Porque esse texto retrata isso. O que ele deixou para trás. No texto, no versículo 16, prestem bem, o jovem pergunta para Jesus: O que farei de bom para alcançar a vida eterna? Então vamos dar um foco aqui, em farei. O que farei de bom para alcançar a vida eterna? Aí a resposta de Jesus foi o quê? Bom, só existe um. Isso foi uma pergunta? Jesus perguntou alguma coisa para ele? Bom, só existe um? Isso foi uma afirmação. O que farei de bom? Aí Jesus olha para ele e fala: bom, só existe um. Bom,
só existe um. O jovem, se você prestar atenção, no decorrer do texto, ele se sente bom. Preste atenção no que ele fala, nas respostas que ele dá para Jesus. O jovem se sente bom. Então, nesse sentido, ele fala: Jesus, eu sou bom. E como eu sou bom, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Por que ele se acha bom? Vamos ver agora. Aí ele fala: o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Mas aí o jovem, ele não enxerga, ele não entende ainda o que Jesus quis dizer com bom só existe um. Vamos ver o que Paulo diz sobre nós? Paulo, em Romanos 7,18, ele diz uma coisa bem interessante sobre nós. Aqui. Em Romanos 7,18, Paulo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, mas não realizá-lo. O que isso quer dizer? Todos nós queremos fazer o bem. Ninguém acorda de manhã e fala: hoje eu vou sacanear alguém. Gente, não é assim. A oportunidade acontece e a gente, no embalo, no vácuo, ou a gente está esperando que aquilo aconteça há um tempo. Pode ser, vamos supor, uma questão, um ambiente de trabalho, e surge uma oportunidade de você fazer algo, ganhar algo. E por mais simples que seja, você tirar um pouquinho de vantagem do outro, você não queria, mas... Aí o que isso quer dizer? Querer o bem está em mim, querer o bem está em vocês, mas o realizá-lo, mas fazer ele, não é tão simples. Não é tão simples. Se você fizer esse exercício na sua vida, provavelmente essa semana acontecerá algo similar. Algo nesse sentido, de que você até quis fazer o bem, você até quis agir corretamente, mas não rolou. Eu posso dar um exemplo meu mesmo. Eu sei que o Arthur, o meu filho, vou dar um exemplo. É um exemplo bem simples. O Arthur gosta de bagunçar a nossa cabeça. O moleque mas eu sei que eu não devo dar uns gritinhos com ele, às vezes. Sei. Está em mim? Tá. Consigo fazê-lo sempre? Me respondam vocês que são pais. O filho não consegue... o Tainan, vou usar o Tainan. Ele fez uma cara de... Tainan, você pode falar um pouco mais alto que a sua mãe? Responder sua mãe e tal? Você sabe que não. Não é... Se eu deixar você responder, você vai dar a resposta longa. É sim ou não? Você sabe que não pode. Você consegue realizar com facilidade? Eu sei. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Fazer o bem, querer fazer o bem, desejar fazer o bem, está em nós. Mas o realizá-lo não é tão simples. Amém? Não é tão simples. Então, o Paulo aqui, ele fala: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer bem está em mim, mas não o realizá-lo. E aí, Paulo entende o que é ser bom. Paulo entende isso. Paulo entende quem é bom.
Ele fala: o querer bem está em mim, mas o fazê-lo é mais difícil. Mas eu sei quem é bom. Eu sei quem é bom. Eu conheço quem é bom. Deus é bom. E o pouco de bom, o pouco de bondade que nós temos, que nós podemos fazer, vem dele. Não vem da carne, vem do nosso espírito. Vem do Espírito de Deus em nós. Amém? O pouco de bondade que nós temos provém de Deus. Eu quero. Mas Jesus, obrigado. Mas aí, Jesus continua, né? Porque ele fala, o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? E aí Jesus responde ele, o que ele realmente pode fazer, então, para alcançar a vida eterna. O que Jesus fala para ele? Guarda os mandamentos. Quais são os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E o que o jovem diz depois disso? Tudo isso eu tenho observado. O que isso quer dizer? Tudo isso eu tenho feito. Tudo isso eu tenho cumprido. Que homem bom. Tudo isso eu tenho feito. Vocês entendem por que ele se achava bom? Por quê? Porque ele guardava os mandamentos. Ele cumpria os mandamentos que Jesus falou. Ele falou, tudo isso eu tenho observado. Tudo isso eu tenho cumprido. E por causa disso eu quero saber o que me falta. Senhor, eu tenho cumprido, eu tenho feito, eu tenho guardado os mandamentos. O que ainda me falta para alcançar a vida eterna? Essa é uma pergunta importante no texto. O que falta? O que falta para esse homem, para esse jovem tão bom, encontrar, alcançar a vida eterna? Mas sabe por que ele faz essa pergunta? O que me falta? Se alguém faz a pergunta, o que me falta, é porque ele entende que falta alguma coisa. Vocês concordam? Se ele tivesse certeza que ele seria salvo somente guardando os mandamentos, ele não teria ido além nessa pergunta para Jesus. Ele não teria perguntado o que me falta. Ele sabia que estava ali nele faltando alguma coisa. E ele queria saber de Jesus, como que ele alcançava a vida eterna. Ele já se achava bom porque cumpria os mandamentos. Como que ele sabia que faltava algo? Como que ele sabia que ele tinha que fazer algo mais? Eu vou fazer um paralelo aqui. Vocês conhecem mais alguém que enfrentou um dilema parecido? Alguém, para nós metodistas, muito importante. Um homem que tinha dúvidas sobre a sua salvação. Um homem que era pastor, era um estudioso da Bíblia, mas ele tinha dúvidas sobre a sua salvação. Ele não tinha certeza de como ele seria salvo. Esse homem é John Wesley. O John Wesley, ele tinha dúvidas, e essas dúvidas o levaram, em algum momento da sua história, num navio a encontrar os morávios, que estavam à beira da morte, porque o navio estava para afundar,
E esses caras à beira da morte estavam cantando e louvando a Deus, sem medo de morrer. E o Wesley, um pastor, estava lá. Como que esse povo está cantando? Que fé que é essa? E isso levou ele a buscar essas pessoas, a conhecê-los, conhecer quem são. E o resto é história. Nós estamos aqui em consequência disso. O metodismo vem em consequência dessa história. Então, o jovem rico, ele se achava bom porque ele cumpriu os mandamentos. Mas ele sabia que faltava algo, porque ele fez essa pergunta para Jesus. E ele estava, o que me falta mais? O que me falta mais? O que eu tenho mais que fazer? Porque os mandamentos eu estou tirando de letra aqui. Eu honro meu pai e minha mãe, né? Eu não dou falso testemunho, não preciso roubar ninguém. Eu estou tranquilo aqui. O que está me faltando mais? Eu quero fazer uma pergunta para vocês também. Esse homem, ele queria que Jesus dissesse para ele como ele alcançava a vida eterna. Eu quero perguntar para vocês. Vocês têm certeza da sua salvação? Não precisa responder, eu só quero que vocês reflitam. Vocês têm certeza da sua salvação? No verso 21, Jesus dá um checkmate nele. Jesus dá a resposta que ele não queria ter. Porque ele diz, tudo isso eu já tenho observado, tudo isso eu já tenho feito. Tirando isso, o que ainda me falta? E aí Jesus responde para ele, você quer ser perfeito? Vai, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, você vem e me segue. Depois, você vem e me segue. Essa fala de Jesus é direta e tem um propósito. Essa fala é intencional. Com essa fala, e dependendo da resposta que o jovem vai mostrar ali, vai mostrar onde o coração dele realmente está. Qual era realmente a preocupação desse jovem em alcançar a vida eterna? Qual que era? Porque a gente pode falar o que a gente quiser, mas o jeito que a gente age, o jeito que a gente responde às coisas que acontecem, mostra quem realmente somos. Jesus vai lá, vende tudo, dá para os pobres e me segue. E o que ele fez? Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O jovem era dono de muitas propriedades, ele era rico. Quando ele vira as costas para Jesus e sai andando, ele mostra onde o coração dele estava. Era nas riquezas que Jesus prometeu para ele no céu? Era realmente na salvação que ele queria saber como alcançar? Perguntando para Jesus? O coração dele não estava ali. O coração dele estava nas propriedades. O coração dele estava
nas posses dele, na riqueza que ele tinha nessa vida. Então, ele mostrou realmente ali onde que estava o seu coração. E, queridos, não tenho dúvida, eu não tenho a menor dúvida de que Jesus realmente faria ele vender tudo. Realmente, Jesus faria ele vender tudo para poder seguir ele. Sabe por quê? Com quem ele fez diferente? Ele fez diferente com João, com Mateus, com Pedro, com qualquer outro apóstolo? Ele fez diferente? Não. Todos largaram o que estavam fazendo. Todos abandonaram suas casas, abandonaram seus trabalhos. Todos abriram mão do que tinham para seguir a Jesus. Todos eles fizeram isso. E era só isso que Jesus queria. Pessoas que realmente quisessem e reconhecessem que não tinha nada mais importante do que seguir Ele naquele momento. E para você reconhecer isso, não tinha nada mais significativo do que você abandonar a vida que você levava para você viver uma nova vida, uma nova jornada, uma nova missão. Mateus tinha dinheiro, ele era o coletor dos impostos. João era o pescador, Pedro, esses caras, eles tinham seus trabalhos. Todos eles tinham seus trabalhos, eles tinham seus barcos, e eles deixaram tudo para seguir Jesus. Todos abriram mão de alguma coisa para seguir Jesus. Para seguir um homem. Amém? Até aqui está tudo bem? Todos abriram mão. Mas vamos trazer para os nossos dias atuais. Vamos aplicar isso na nossa vida hoje. Eu quero perguntar para vocês, do que você tem abrido mão? Do que você tem deixado de lado para ter mais tempo com Jesus? Eu não estou falando, esses caras, eles deixaram a vida deles, o trabalho, a casa. E Jesus nem está cobrando isso da gente. Nem está cobrando isso da gente. Mas, vamos supor, quem aqui está acordando, está abrindo mão de um pouco mais de tempo dormindo para acordar mais cedo para conseguir ter um tempo com Jesus? Não precisa responder, eu só vou dar alguns exemplos, tá bom? Por que, Ed, então que eu tenho que acordar mais cedo? Durante o seu dia você faz? Então faz sentido você acordar um pouco mais cedo para você ter um pouco mais de tempo dedicado a Jesus? Eu acho que faz. Mas eu faço? O bem querer está em mim, mas o fazê-lo é outra história. Vamos para outros exemplos. Podemos dar vários exemplos. Né? Como que eu posso? Do que eu estou abrindo mão? Toda quarta-feira aqui nós temos o culto de oração. É de quarta-feira? Futebol.
Futebol na TV, Libertadores. Eu chego muito cansado do trabalho. Eu já vou no culto domingo. Culto de oração. 1 hora e meia. Que eu fiquei sabendo que está acontecendo coisas maravilhosas nesse culto de oração. E a gente abre mão? Você está pedindo, você está falando para eu abrir mão do meu descanso? Tô. Uma quarta-feira? Tô. Sabe por quê? Você abre mão da Netflix, da Amazon Prime, do YouTube, dos vídeos, dos reels, celular, só rolando tela. Dedo, dedo, dedo. Você abre mão da novela, mas a minha novela é o meu momento de descanso. Descanso para quem, gente? Do que estamos abrindo mão hoje para termos mais tempo com Jesus? E sabe o que é mais louco? Naquele tempo, Jesus estava lá presencialmente. Hoje, Deus está em nós. Deus vive dentro de nós. Como que nós ainda podemos negligenciar tempo com alguém que vive dentro da gente? Não estou falando de você ficar 3 horas orando, não estou falando disso. Quantas vezes você abriu mão na última semana que você realmente ficou 15, 10 minutos falando com Deus? Que você leu um pedaço da Bíblia, você leu um texto e você meditou. Deus, o que eu entendi aqui? E você medita naquilo. E você recebe de Deus. E você conversa com Deus. E Deus fala com você. Sabe quando é fácil a gente abrir mão? Aí todo mundo abre mão. Dificuldade, problema, crise. Nossa, a gente é campeão. Deu uma crise, a gente arruma o tempo que for. A gente abre a igreja no culto de oração. Na crise? Na crise, eu fazia isso. Eu não estou falando nada para vocês que eu já não tenha feito também. Viu? Na crise, a gente abre a igreja. Sou o primeiro a chegar. E oro como nunca. E busco Deus como nunca. E depois que Deus resolve? E depois que Deus faz? Mantemos a mesma intensidade? Mantemos nossa fidelidade? Do que estamos abrindo mão para passar um tempo com Jesus? Para seguir Jesus? Onde o nosso coração está? Onde o seu coração está? Se você não está conseguindo abrir mão de alguma coisa, mas eu estou precisando fazer muito mais hora extra. O que isso quer dizer? Você abre mão de quê? De tempo com seus filhos, com a sua família. É importante ganhar o sustento para casa? É importante ou não é? É importante criar seu filho, sua filha? Quem que vai criar o seu filho?
Você no seu trabalho, fazendo hora extra igual um louco, ou o seu filho assistindo TikTok? Estamos abrindo mão das coisas erradas, nos lugares errados e para as coisas erradas. Eu quero repetir muito isso, do que estamos abrindo mão. Porque é isso que importa. Porque aí que vai mostrar onde está o nosso coração. O coração do jovem rico estava nas propriedades dele, na fortuna que ele tinha, nos tesouros aqui. E Jesus nos promete tesouros muito maiores. Tesouros que a gente nem imagina. Mas não é aqui. É lá. É lá com Ele. Só que a gente nem está se relacionando com Jesus. Eu quero que você tenha certeza disso. Porque se você não está abrindo mão de nada para passar um tempo com Jesus, Jesus talvez não seja a prioridade na sua vida. Jesus talvez não seja quem está em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque se Ele realmente estivesse, a gente abriria a mão. Você quer um exemplo? Eu estou finalizando. Quer um exemplo? Um exemplo claro de cristão, de dificuldade de cristão, que eu passei. Eu vou falar de mim, tá? Se você se identificar, tudo bem. Se não, amém. Foi um problema meu. Eu passei por isso. Eu tinha dificuldade de ofertar na igreja. Eu tinha dificuldade de dar o dízimo na igreja. Eu já tive esse problema. Vou dar dinheiro para a igreja? A Michele queria fazer, eu não. Vou dar dinheiro para a igreja? A gente não tem nem para gente aqui. Estamos aqui apertados. E não tem a ver com o dinheiro. Tem a ver com amor. Tem a ver com fidelidade. Porque se eu tenho dinheiro, se eu tenho alguma posse, se eu tenho alguma propriedade, é somente porque Deus quis. Se você tem o trabalho que você tem, é porque Deus abriu uma porta. A sua casinha, linda, maravilhosa, Deus te deu. E Deus permite que assim você permaneça no seu trabalho, na sua casa, fazendo o que tiver que fazer. Por que que eu tinha dificuldade? Eu não lia a Bíblia. Eu não tinha conhecimento nenhum. E eu não me relacionava com Jesus. Nada, zero. Eu vinha na igreja, sentava no banco. Só de domingo. Só de domingo. Eu vinha na igreja, sentava no banco. Ouvia o que era falado e ia embora. Zero relacionamento com Jesus. Zero tempo com Jesus. Onde o meu coração estava, não era em Deus. Por que que eu tinha dificuldade? Porque eu achava que era meu. É o meu dinheiro. Eu trabalhei. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. É muito mais do que isso. E isso só mostra nosso coração preso ao dinheiro. Eu não consigo dizimar, eu não consigo ofertar, porque pesa muito no meu coração. E Deus fala que nós devemos fazer isso com alegria. Como que eu posso fazer algo com alegria se pesa no meu coração?
Não bate. Meu coração não está em Deus. Para eu ter a alegria de ofertar na casa de Deus, para a obra de Deus, para a missão de Deus. Porque no fim das contas é isso. E eu achava que o dinheiro é tudo para o pastor. Eu vou dar dinheiro para o pastor, ele que vai trabalhar. Se você nunca pensou isso, não dê risada. Mas eu sei que grande parte das pessoas pensa. Eu não só pensei, como falei muitas vezes. E não tem nada disso. Não aqui, amém? Não aqui. Não estou dizendo por todas as entidades, todas as igrejas. Não estou dizendo. Eu falo pela nossa doutrina. Depois de conhecê-la, eu afirmo, não tem nada disso. É missão. É a missão de Deus. E a igreja investe. Então, o meu coração estava totalmente ligado ao dinheiro, não em Deus. Eu não tinha esse tempo, eu não conseguia abrir mão do financeiro, por causa que o financeiro era o que mais pegava no meu coração. O financeiro era o que estava no topo da minha lista. No topo. O que está no topo da sua lista? Você consegue identificar? Já vou pedir pro louvor subindo, por favor. Você consegue identificar como está o seu coração? O que é o top 1, top 2, o top 3 na sua vida? Você consegue ter esse discernimento? Você consegue afirmar que é Jesus? Que é Deus? Você consegue abrir mão das coisas com facilidade para passar um tempo com Deus? O que nós temos hoje que fazer? O que cada um de nós tem que fazer? E eu vou pedir para você se autoexaminar agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e examine o seu coração. Pense nos seus dias, nas coisas que acontecem rotineiramente. E pense. Se responda à pergunta: eu estou abrindo mão de alguma coisa para ter mais tempo com Jesus? Eu estou tendo essa facilidade? Ou tem algo que me prende? Tem algo que sempre acontece na sua vida quando você decide passar um tempo com Jesus? O que é? Você consegue abrir mão de um tempo de televisão para passar com Jesus? Do que você está tendo dificuldade? Do que você reconhece que você precisa abrir mão? Eu vou além. O que nos seus dias você tem que abrir mão para ter mais de Jesus em você? O
quê? Sabe, às vezes a gente pede para Deus fazer as coisas em nossa vida. Deus, faz na minha vida. Senhor, move as coisas de lugar. Só que o nosso coração está tão cheio de outras coisas. A nossa vida está tomando. As coisas estão tomando, as coisas que acontecem no nosso dia a dia tomam tanto espaço na nossa vida que não tem mais espaço para Deus se mexer. Abro mão dos meus sonhos, abro mão das minhas... Tá tudo tão tumultuado, tá tudo tão bagunçado, tá tudo tão apertado, abro mão dos prazeres que eu peço para Deus fazer e Ele não consegue fazer. Só que Ele não consegue fazer não é por causa dele, é por causa de nós. Muitas vezes nós estamos atrapalhando o agir de Deus nas nossas vidas. Fique em pé no seu lugar. Continue com os olhos fechados e fique em pé no seu lugar. Abro mão das riquezas por ti. Deus me deu uma direção agora da gente fazer um ato de fé. O ato de fé de abrir espaço nas nossas vidas para Deus agir. Abrir espaço nas nossas vidas para Deus agir. Para isso acontecer, nós devemos deixar algumas coisas de lado. E eu quero fazer um desafio para que você se comprometa, só quem quiser realmente abrir espaço na sua vida. Se você quer abrir esse espaço para ter